Certa vez, li que um homem enviou o mesmo recado para 10 de seus amigos, com a seguinte mensagem: fuja, descobriram tudo. Naquele fim de semana, 6 de seus amigos deixaram a cidade. Não sei se essa história é verídica, mas de uma coisa eu sei: eu e você precisamos sentir o perdão por algo que fizemos no passado e ainda nos culpamos. O pior, enquanto não sentimos o perdão de Deus, não temos disposição em perdoar quem nos ofende. Um ciclo vicioso que pode levar à morte, mas ainda há tempo. Da Galileia foi um cenário muito especial no ministério de Jesus. Nós temos vários eventos da Bíblia que tiveram lugar nesse lago. Aqui nós temos uma pesca maravilhosa, quando em pleno dia os discípulos lançaram as redes e apanharam uma grande quantidade de peixes. E foi aqui na praia de Genezaré que Jesus fez o seu chamado para Pedro, Tiago, João e André. Aqui também, nesse mesmo lago, nós temos um momento muito especial quando Jesus estava num barco com os discípulos, dormindo, e uma grande tempestade se aproximou e ameaçava a vida de todos eles. Enquanto isso, Jesus descansava calmamente no barco, e os discípulos o acordam e lhe perguntam: Mestre, não te importa que todos nós pereçamos? Jesus então levanta suas mãos, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E naquele mesmo instante fez-se grande bonança. Aqui também aconteceu um dos eventos mais extraordinários que a Bíblia relata. Jesus estava ensinando na beira da praia e o dia já estava se findando. Então Jesus pediu que os discípulos entrassem num barco e cruzassem o lago. Ele ficaria um tempo a mais com a multidão. E quando os discípulos vieram, Jesus foi para um desses montes orar ao Pai. O dia terminou, os discípulos já estavam aqui no lago e à noite Jesus veio caminhando sobre as águas em direção ao barco. Todos pensaram ser um fantasma e começaram a gritar em desespero. De repente Jesus disse que não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: se é de fato o Senhor, manda-me ir ter contigo caminhando sobre as águas. E nós temos um momento especial quando Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas do mar da Galileia. Enquanto Pedro manteve seus olhares em Jesus, ele caminhou normalmente. Mas quando ele começou a se sentir melhor que os outros, ele começou a afundar e ele gritou para Jesus pedindo socorro. Jesus estendeu as mãos, tomou a Pedro e trouxe de volta para o barco. Esse Pedro era impetuoso. Ele tinha um temperamento muito forte. Em certa ocasião, Jesus ensinou a respeito do perdão. E Pedro, tentando ser melhor que os próprios rabinos que ensinavam que o perdão poderia ser oferecido até 3 vezes, disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Veja, os rabinos ensinavam até 3 vezes. Pedro disse: até 7 vezes? Então Jesus respondeu para Pedro e disse: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa história está aqui na Bíblia. E ela foi contada por Jesus para nos ensinar uma preciosa lição. O perdão divino deve ser oferecido na mesma medida que Deus nos perdoa.
Assim como Deus é incansável em nos perdoar, nós também devemos perdoar o nosso próximo. Agora, a palavra de Deus apresenta algumas condições para que o perdão seja alcançado. A primeira condição envolve arrependimento. No livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, depois de Pedro expor para aquela multidão a respeito de Jesus, do Cristo que eles haviam crucificado, a multidão perguntou: e o que nós faremos agora então? E Pedro disse para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é a primeira condição para recebermos o perdão divino. Nós temos que nos arrepender. O que é arrependimento? Ele pode ser resumido numa palavra: é tristeza, é sentir tristeza pelo pecado. Davi, após cometer adultério com Betseba, ele exprime esse arrependimento, ele diz que em pecado foi concebido e ele pede que Deus purifique agora a sua vida. Há uma segunda condição para que eu e você recebamos o perdão. Tem que haver confissão. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, João diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver confissão. Deus sabe o que eu fiz de errado, mas quando eu confesso o meu pecado, eu estou dizendo para Deus da minha sinceridade, do desejo de mudança. E há ainda uma terceira condição. Essa condição foi ensinada por Cristo na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, para receber o perdão divino, eu também tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Há ainda uma dimensão que nós precisamos entender a respeito do perdão. Há uma dimensão horizontal e há uma dimensão vertical. Quando eu falo em dimensão horizontal, eu estou me referindo, quando eu ofendo alguém, eu devo buscar o perdão dessa pessoa. E quando alguém me ofende, essa pessoa tem que buscar o perdão. Assim, nós devemos perdoar uns aos outros, essa é a dimensão horizontal. Agora, há também uma dimensão vertical do perdão. Isso tem a ver você com Deus. Quando eu peco contra o Senhor, é a Ele que eu devo buscar o perdão. Eu não devo buscar o perdão num homem daquilo que eu fiz contra Deus. Assim, nós temos que praticar o perdão para com o próximo e buscar o perdão divino. De fato, só perdoa aquele que foi perdoado. E quanto mais somos perdoados, mais nós temos a capacidade também de perdoar o próximo. Talvez eu esteja falando com você que ao longo de sua vida não tem conseguido oferecer perdão a quem muito te magoou. Quem sabe hoje é a oportunidade que você tem de tomar uma decisão, de escolher perdoar. O perdão ele é terapêutico. Enquanto a gente não perdoa, a gente espera que o mal aconteça às pessoas. Mas quando eu perdoo, eu estou abrindo mão do meu egoísmo, abrindo mão, quem sabe, até do meu sofrimento para que a pessoa possa ser liberta. Por isso nós devemos oferecer o nosso perdão. Muitos de nós vivemos de castelos assombrados do passado, por algo que nós fizemos e não conseguimos nos perdoar. Mas o perdão divino, ele é algo extraordinário. E hoje, Deus oferece esse perdão para você. Se você preencher as condições como hoje estudamos, você vai receber o perdão divino. Agora, esse perdão divino só pode acontecer porque o Espírito Santo atua em nosso coração, nos convencendo do erro que nós cometemos e da necessidade de alguém que possa nos amar e perdoar. Esse é o nosso Pai Celeste. A palavra de Deus ensina que Deus é rico em perdoar. Ele quer perdoar você. Ele prometeu pegar os nossos pecados e lançá-los na profundeza do mais profundo mar. Por isso, amigo, por isso, amiga, sinta-se perdoado pelo céu. O Espírito Santo vai trabalhar em seu coração e vai conceder a paz que você tanto precisa. Ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai,
Se fizemos algo que não foi do teu agrado, queira nos perdoar. E se carregamos em nossa experiência, em nossa vida, em nosso coração, algo que nos machuca há tanto tempo, que hoje nós recebamos o perdão dos céus para sermos libertos da culpa e do medo. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o.